Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, via o Facebook, você vai lá, escreve /TVITAP, manda sua mensagem, estou aqui conectado e terei o prazer em colocar a sua pergunta ao vivo aos nossos convidados. Você também pode interagir conosco através do WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor. Você pode mandar foto, você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio, mensagem e nós também iremos transferir a sua pergunta aos nossos convidados. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio. Antes aqui de eu apresentar o meu convidado, vou aqui as notícias, começando aqui o jornal Correio de Tapetininga, que destacou em sua matéria de capa: obra na Raposo Tavares custará 805 milhões e apenas 13% do trecho será duplicado. Refis negociou 2 milhões em impostos atrasados. Impasse entre Prefeitura e Rosa prejudica usuários. Essas e outras notícias aqui no jornal Correio de Tapetininga, sua versão impressa já está nas bancas. 12 horas e 33 minutos aqui no meu relógio, recebo aqui nos estúdios da TVI a visita do advogado e também presidente do PSDB aqui de Tapetininga, Jean Nunes. Jean, boa tarde, gostou da nossa casa nova? Bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde a todos os telespectadores da TVI, aos internautas que estão aí acompanhando, Maurício, toda a equipe aí da TVI, meu amigo Luiz Fernando que está aqui no estúdio. Olha, parabéns à TVI, eu acho que vocês ganharam uma vantagem maior que é se aproximar um pouco mais da população, né? Além do estúdio ter ficado muito bacana, vocês estão mais próximos do centro, e é bacana a gente ter uma TV comunitária que fique mais próximo de onde circula um número maior de pessoas, né? Mais fácil o atendimento. Então tá aí, parabéns à TVI mais uma vez, sempre inovando, isso é muito bacana. Jean, deixa eu começar aqui logo o nosso bate-papo, né? Você que é presidente do PSDB aqui, do Tapetininga, foi secretário municipal. Queria começar aqui falando um pouco sobre o período que o falecido prefeito Luiz de Fiore, ele ficou no comando do executivo. Sei que você era uma pessoa muito próxima a ele. Qual o legado que você acha que o mandato do prefeito Luiz de Fiore deixou aqui para Itapetininga? Bom, eu agradeço a TVI, então, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a última vez que eu estive aqui já estava fazendo quase 2 anos, né? Assim, do falecimento do prefeito de Fiore, eu acabei me exonerando do cargo e voltei para minhas atividades na época como agente de segurança penitenciário, voltei para o sistema penitenciário, porque eu era funcionário público concursado. E falando do legado, é uma pena que o de Fiore teve muito pouco tempo para fazer, mas mesmo assim para fazer tantas coisas, né? A gente sabe que ele encontrou à época a prefeitura com uma dificuldade muito grande. Todo mundo lembra que ao assumir a prefeitura, o hospital regional estava sob intervenção, nós tínhamos aquele problema lá com o GAECO, que acabou tirando a administração dos SARS do hospital, então já foi aí o primeiro grande desafio do prefeito de Fiore. Mas ele estava muito empolgado com a necessidade da cidade e a vontade dele de colaborar, e já nos primeiros meses a gente pode relembrar, nos 3 meses já de administração, o de Fiore já fez o primeiro recap do asfáltico da cidade. Pegou aí toda a região do Dr. Coutinho, a região próxima ao Horto,
e logo em seguida ele foi criando vários, ele verificou que a necessidade tinha aí a cidade tinha uma necessidade muito grande da intervenção asfáltica, já foi trabalhando num projeto, e o seu maior projeto foi aquele de conter gastos dentro da administração municipal, tanto que ele encerra a administração, né, o seu mandato fatalmente, com o seu falecimento, mas com mais de 80 milhões em caixa na prefeitura, com mais de 64 milhões de obras licitadas em convênio com o governo federal. Dentre esses, eu posso citar a Marginal dos Cavalos, que o prefeito de Fiore deu o início da obra, todo mundo lembra disso, foi muito comemorado. Hoje a Marginal está lá atendendo a população. Eu, às vezes, passo por lá, eu moro do outro lado da cidade, mas eu sinto uma emoção muito grande de passar por lá, verificar que a gente fez parte, fui coordenador daquele projeto. O de Fiore também deixou licitado em andamento a UPA, foram 3 escolas em construção. O hospital regional, todo mundo lembra, quando o prefeito de Fiore assumiu, não era só a questão da intervenção, nós tínhamos aquele prédio que hoje é a administração do hospital, que é a ala antiga do hospital, que estava totalmente abandonado, aquele prédio inclusive com condição de insalubre, né, causando transtornos para o hospital. Ele, já um dos seus primeiros atos foi transferir a porta da maternidade, separar as mamães daquelas pessoas que ficavam ali dentro do pronto-socorro, porque ele falava que, né, um momento de felicidade, que é a pessoa ser mãe, e estar ali aguardando com muitas pessoas que às vezes chegavam acidentadas, com as situações que são os transtornos do cotidiano ali do pronto-socorro. Entre o legado também, nós podemos dizer que o prefeito de Fiore fez uma economia muito grande de recursos e deixou licitado em andamento mais de 100 quilômetros de recap. A gente fala, então, vários bairros da rua, diversos bairros da rua da cidade, e aí tiveram os benefícios. Eu quero aproveitar até para fazer um parênteses, né, que todo mundo sabe das minhas divergências, minhas diferenças com o antigo vice-prefeito e depois, então, o prefeito Irã Júnior. Fomos adversários políticos por muito tempo. Nunca mais, depois de ter saído da prefeitura, tive assim, um contato direto com o Irã. Mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser reconhecida, que ele deu continuidade às obras, então isso para nós é bastante gratificante, porque é lógico que ele também tinha interesse nisso, porque seria candidato ao próximo pleito, mas boa parte das obras deram andamento, muitas ele acabou concluindo, foram obras sim que foram deixadas para o prefeito de Fiore, isso é indiscutível. E assim, são muitas coisas. Se a gente for lembrar, o de Fiore comprou 16 ambulâncias. Eu lembro que naquele ano o estado da Bahia comprou 14 ambulâncias, o de Fiore comprou 16 novas ambulâncias. Para você ter uma noção, Maurício, uma ambulância, ela entra no município de Itapetininga, ela viaja algo em torno de 200 mil quilômetros por ano. Então nós temos um veículo que com 2 anos, ele tem 400 mil quilômetros rodados. Então, em 2 anos o veículo sofre um desgaste muito grande. Nós tivemos a questão da aquisição de maquinários para a prefeitura. O de Fiore comprou 5 caminhões, comprou patrol, comprou retroescavadeira, moto-elevador, comprou por uma das máquinas, que é uma PC que a prefeitura tinha, não tinha um caminhão para transportar ela. Foi comprado esse equipamento também. Não foram só as ambulâncias, através de emenda parlamentar, conseguiu o veículo para o Conselho Tutelar, conseguiu a reestruturação do... Então, havia uma reclamação, assim, uma solicitação muito grande do Poder Judiciário de Itapetininga, porque havia um acúmulo de processos dentro do fórum, né, o fórum situado lá na Praça dos Três Poderes, e aí foi solicitada a construção de um anexo. O prefeito fez em convênio com o Estado e construiu aquele anexo para atender a necessidade daquelas pessoas. Também tivemos obras importantes como a do Poupa Tempo, anunciado já com 3 meses de governo, e hoje o Poupa Tempo está aí, presta um excelente serviço para dentro da cidade de Itapetininga, foi inaugurado pelo prefeito de Fiore. Então o legado dele é, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente algo assim extraordinário. As pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que foram críticas, o prefeito de Fiore sofreu vamos dizer assim, muitas manifestações, umas positivas, outras negativas. Mas você foi injustiçado em algumas vezes? Por exemplo, me recordo logo no seu primeiro ano de mandato, ele teve que enfrentar um processo que buscava a cassação. Eu me recordo depois, né, de não ter ocorrido isso, e batendo um papo com ele, e aí eu perguntei para ele assim, eu falei,
Prefeito, é difícil, né? Agora que o senhor saiu, teve que remanejar suas alianças. Ele me recorda que ele falou assim, algumas dessas alianças são feitas mesmo sem a gente querer, mas eu estou entendendo a partir de agora como é que funciona um pouco mais a política de Itapetininga. Na verdade, assim, as pessoas dentro do cenário político, elas procuram ocupar espaços, né? Então, todo mundo quer ocupar o seu espaço na política. Cada pessoa tem a sua forma de agir, de se comportar, independente dela ter uma representação partidária ou não. Com relação à perseguição política, isso foi nítido que o primeiro ano do prefeito de Fiore não existia nenhuma irregularidade, nenhuma denúncia contra ele, que foi uma tentativa de fazer um desgaste da imagem do prefeito, levar um processo para a Câmara, né, de acabar tentando o afastamento do prefeito sem qualquer irregularidade e com 3 meses de governo, né? O governo estava iniciando. Então, eu acredito que o prefeito Fiore sofreu muito, né, eu acompanhei bastante, acima de ter sido secretário de governo, de trabalhar para o município de Itapetininga, me tornei um grande amigo, um grande admirador do prefeito Fiore, e eu acredito que, inclusive, todas essas perseguições políticas, todos esses transtornos que enfrentaram, acabou agravando a situação da saúde do prefeito. Eu acho que o prefeito Fiore, sem dúvida nenhuma, se ele hoje se ele não tivesse passado pela política municipal, eu acredito que ele estaria vivo. Eu acho que a doença foi muito agravada pelo sofrimento de uma pessoa que entendia o seu desejo de querer colaborar com a cidade, de fazer as coisas acontecer, de transformar Itapetininga numa cidade melhor, e enfrentou muitos desafios. Então, eu cheguei já a declarar isso, mas acho que são águas passadas, a gente precisa relembrar das partes boas das coisas, mas o prefeito foi injustiçado, sim, com certeza. Ele conversava com você, se você já chegou, melhor refazendo a minha pergunta, a conversar com ele, muitos falavam que quando ele veio para Itapetininga, havia um certo receio de parte da elite itapetiningana, que ele não tinha um bom contato, que as pessoas temiam ele, até por ele ser um bom administrador, né, ter uma vida econômica bem definida e vindo com um projeto, até depois eu quero discutir mais com você a respeito desse projeto, talvez um projeto com uma visão um pouco mais progressista que outras lideranças. Ele sentia isso? Lembra também que tinha que falar que num primeiro momento ele não conseguiu colocar o shopping, que havia grupos de empresários que impediam isso. Ele chegou a conversar sobre esses primeiros momentos dele aqui na cidade? É assim, o prefeito de Fiore, ele não era muito de olhar para o retrovisor, não. Ele era mais de ir para frente, né? Eu lembro que muitas vezes ele chegou a ter pessoas, por exemplo, que foram adversários dele na campanha eleitoral, e quando ele teve dificuldades, ele procurou essas pessoas para se orientar. Era engraçado que todo mundo tinha aquela visão, não, ele é um cara extremamente firme, durão e tal, e muitas vezes o chefe de gabinete, estava lá discutindo com ele, nós divergíamos, né, das ideias, às vezes uma questão que envolvia funcionário público, uma vez questão que envolvia saúde, e ele estava firme ali no seu posicionamento. Passava algum tempo, a gente via que ele chamava algumas pessoas da cidade para conversar e para ampliar um pouco esse debate, o seu entendimento sobre a matéria. É uma história engraçada do de Fiore. Depois eu fiquei sabendo, através de familiares dele, que o primeiro emprego dele aos 12 anos de idade foi na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. Ele ficou muito feliz quando ele conseguiu esse emprego. E, coincidentemente, ele veio acabar parando aqui em Itapetininga. Eu não acredito muito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente à medida que a gente vai trabalhando e vai torcendo, o universo conspirando a favor ou contra, né? Mas ele enfrentou, sim, algumas dificuldades pelo fato de ser uma pessoa que não era natural do município, a gente sabe. Eu acredito que o de Fiore foi importante, inclusive, para dirimir logo aparar logo essas arestas com relação a esse paradigma, né, que fala, olha, a pessoa não é daqui, ou é daqui. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que, graças a Deus, ele aceita muito as pessoas, seja de onde vem. A gente está vendo agora o caso que está acontecendo no Pará, está aceitando os refugiados da Venezuela, a gente vê refugiados do mundo inteiro vindo para o Brasil. Historicamente, o Brasil construiu-se, né, recebendo refugiados da Itália, do Japão. Eu, particularmente, faz 11 anos que estou em Itapetininga, escolhi a cidade, vim para cá para fazer a faculdade de Direito, acabei gostando e ficando, e escolhi a cidade também como uma cidade que hoje
eu me considero cidadão itapetiningano, muito embora não seja, né, reconhecido, não tenha algum título, mas eu gosto muito da cidade, luto por ela. Mas a gente enfrenta, mas isso são questões que vão passando com o tempo. Se a gente for verificar, boa parte das pessoas que compõem hoje a população de Itapetininga são pessoas da região que vieram em busca de trabalho, né? Sim, ou vieram inclusive de outros estados, porque a gente tem aqui hoje grandes representações, grandes empresas, né, de cenário nacional, multinacionais, que trazem pessoas de todos os lados. Então, existia assim uma certa... vamos dizer assim, uma animosidade. Com questão da população, de algumas pessoas, né, do cenário, mas o Fiore, ele sempre relevou isso. Ele, inclusive, procurou essas pessoas para apresentar alguns projetos, para algumas ideias, para construir juntos. Alguns aceitaram, passaram a apoiar, outros não, e assim seguiu. Agora deixa eu perguntar para você, nesse período que você teve lá, aquele período no qual a prefeitura optou, né, pelo rompimento com o contrato com o Instituto Vida, foi uma das épocas mais conturbadas daquele período que você teve lá? Foi uma época bastante difícil. Nós sabemos que conseguir equacionar o problema da saúde no Brasil é um problema bem complicado. Mas nós temos um apontamento não só do Tribunal de Contas com relação à irregularidade de contratos, como também tinha apontamento do Ministério Público, que não quer mais, né, isso é o entendimento do Ministério, o Ministério Público eu acho bastante importante no acompanhamento que eles fazem com relação aos municípios, mas era essa situação da terceirização de alguns setores da saúde. E é importante lembrar que o rompimento não foi feito pelo prefeito de Fiore, ele tentou por todos os meios manter esse contrato. Ocorre que a instituição, à época, não conseguiu fazer a prestação de contas de forma adequada. E aí, então, você já tinha as irregularidades que eram iniciais do contrato, que não era nem da administração de Fiore, isso foi um contrato que começou bem antes. E aí você tinha essa situação. Mas depois, renovou, me recordo que renovou sim, em poucos dias. Daí logo já não conseguiu finalizar a prestação de contas, e algumas exigências que eram necessárias, e aí acabou tendo. Agora a gente precisa lembrar também, eu sei que muitas pessoas foram prejudicadas com relação ao desligamento do contrato. Tem pessoas que estão brigando na Justiça do Trabalho até hoje para receber, né, rescisão trabalhista e algumas coisas nesse sentido. Essas pessoas que trabalharam, acho que tem que ter seus direitos respeitados, é fato, mas existiam dentro do Instituto Vida, não eram os trabalhadores, não. As pessoas trabalhadoras, praticamente boa parte delas continuam trabalhando dentro da rede de saúde porque fizeram concurso público e hoje estão até concursados na prefeitura. Mas alguns nomes nem compareciam ao trabalho. Então existiam lá denúncias gravíssimas de pessoas e era um número muito grande, que recebiam seus salários ficando em casa. Então, boa parte, inclusive, da população, pessoal mais sério, sabia que aquilo era um dinheiro que não estava sendo bem investido. Me recordo de que a Câmara Municipal, alguns vereadores na época, falaram que até concordavam com esse rompimento, mas o problema era que não tinha um plano B. Você concorda com essa afirmação? Concordo. Eu acho que nós pecamos realmente na forma de transição. Nesse aspecto eu concordo, porque, na verdade, a prefeitura, eu costumo dizer que ela é um trem, né? Um trem muito rápido, muito veloz, e que você tem que embarcar nele em movimento, você não pode parar a máquina. Então você tem que correr e subir e continuar. Nesse aspecto, acontece que a gente assumiu tantas dificuldades, não é que a gente não tinha equipe boa, não. O de Fiore fez questão de selecionar pessoas que eram pessoas técnicas, que conheciam bastante a administração pública. Mas acontece também que chega um momento da administração que você não está esperando, que quando a resposta era do Instituto para que viessem com a documentação que era exigida, qual que é? O princípio da boa-fé faz com que você pense que ele vai entregar a documentação, e de repente não tinha documentação. Então, é o que você falou, às vezes faltou, sei lá, tentar prorrogar, se era possível ou não, podia ter acontecido de uma forma, porque, na verdade, quem mais sentiu foi a população, a gente entende isso, e a população não pode sentir o impacto vamos dizer assim, de um serviço de saúde que é tão importante para ela, porque a gente tem casos de pessoas, por exemplo, que têm doenças que tem que ter acompanhamento constante, pessoas com diabetes. Só que eu lembro também que logo que aconteceu isso, o prefeito Fiore mobilizou toda a sua equipe, já começou a trabalhar com os recursos que tinha, com os funcionários que tinha, e nesse momento os funcionários do município de Itapetininga foram muito importantes, porque eles abraçaram a causa para tentar solucionar o problema. Agora deixa eu perguntar para você, o rompimento entre o prefeito
de Fiore e também o ex-prefeito e também então vice-prefeito Irã Aires Monteiro Júnior, as divergências eram divergências políticas. Muito se fala que uma briga era que o ex-prefeito Irã queria mais espaço no governo e o prefeito acabou, de uma certa forma, diminuindo os espaços que ele tinha na administração pública. Então, acontecem coisas dentro da administração pública que são inacreditáveis, né? O ex-prefeito Irã, ele teve bastante espaço ao iniciar a administração. A gente lembra que praticamente 3 secretarias ficaram sob sua responsabilidade. Não que eu não ache que ele não tenha competência para isso, porque é político de 20 anos ou mais aí na cidade. E o que ocorre é o seguinte, que no decorrer daquele ano foram acontecendo coisas que não foram muito agradáveis, né? Então o prefeito foi sentindo, a primeira delas, 3 meses de administração, um processo de cassação na Câmara. Nós já falamos sobre isso. Na sequência, houve um processo, logo depois desse processo aí de cassação, o prefeito teve seu primeiro AVC. E aí a gente lembra que o de Fiore precisou de cuidados médicos e passou, no primeiro momento, ele teve total confiança ao ex-prefeito Irã. E aí tiveram algumas questões que foram peculiares e particulares do Irã, que não tem nada a ver com a administração, que foi quando surgiu os nomes, eventuais nomes de denúncia com relação a alguns problemas do hospital regional. E a partir daquele momento o contato ficou muito velado, o próprio prefeito Irã se distanciou um pouco. Então, mas também não teve nenhuma briga, não foi nada disso, não teve nenhum destratar com relação a isso. Foi apenas um afastamento que é natural de 2 pessoas que se encontraram na política e depois, passado o tempo, acabaram tendo opiniões diversas. Também falava-se muito que o prefeito de Fiore ele não tinha uma boa relação com o deputado Edson Giriboni. Não vamos colocar assim, eles tinham uma relação fria. Isso é verdade? Não havia uma conexão entre ambos? Ou não só o prefeito, vamos colocar a gestão no qual você também fez parte? Não é verdade, né? O deputado Giriboni, o que é fato é o seguinte, nós éramos adversários políticos, mas nós não éramos inimigos. Ocorre que no decorrer da gestão, o deputado encaminhou algumas emendas para o município, elas foram executadas, né? Foi emenda para recurso de asfalto em alguns bairros. O que não se tinha, é fato, era uma relação de confiança como se fossem aliados políticos. Isso não existia, mas a diversidade não. Tanto o de Fiore como o Giriboni sempre trataram muito bem. Me recordo que em 2 vezes, eu não sei quais são os assuntos, mas o de Fiore, inclusive, procurou o deputado Edson Giriboni para se consultar. Acredito que era alguma coisa com relação à cidade, com relação a algumas melhorias que ele estava pensando em fazer. Como sei também que algumas vezes o deputado Edson Giriboni solicitou audiência com o prefeito e sempre foi atendido. E nós procurávamos não nos envolver muito nessas questões que... Não misturar a política com não, porque, política partidária. Não é porque é o seguinte, a gente sabe que se eventualmente o prefeito de Fiore vivo fosse, trabalharia a sua reeleição e seria provavelmente ou não adversário do deputado Giriboni. Agora, o que não tinha era relação de maus tratos ou de, eventualmente, de pensar assim, vou deixar de fazer alguma coisa porque ele é meu adversário em detrimento da cidade. Isso nunca existiu. Houve vezes, inclusive, de os dois pressionarem o governador do estado por melhorias para a cidade. O Edson ajudou e outras vezes que ele precisou também de Fiore estar do lado. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui com o Jean Nunes, o Colégio Objetivo e a Prefeitura Municipal têm um recadinho para vocês. Tão importante quanto semear flores é semear ideias. Falar com as pessoas sobre a importância de cuidar do planeta é cuidar do futuro. Plante essa ideia, pois pequenas atitudes geram grandes resultados. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Tá aí o recadinho para vocês, telespectadores do programa Telescópio. Vou continuar aqui agora o nosso bate-papo com
o Jean. Eu vou avançar um pouco e falar um pouco sobre atual. É possível já fazer uma avaliação da prefeita Simone, Jean? Então, nós estamos no primeiro ano, né, praticamente encerrando a metade do primeiro ano, porque agora começa o segundo semestre e é nesse momento que as coisas estão acontecendo na municipalidade. Eu tenho, assim, uma relação assim, de afeição muito grande pela Simone, mesmo antes dela se envolver com as questões políticas. Eu conheci ela do jornalismo e confesso que naquele momento, pontualmente, ela nos ajudou muito na administração, principalmente com relação à questão do hospital, que nós tínhamos uma dificuldade muito grande da liberação de recursos por conta do problema que tinha dado com relação ao SAS. E a Simone, com sua habilidade na época do jornalismo, acabou colocando o governador, inclusive, um pouco, talvez porque quando você se fala em assessoria, lógico que a gente tivemos audiência com o governador, mas quando ela, uma pessoa ali que era fora da administração, levou o conhecimento do governador as coisas do fato realmente quando ela era, isso nos ajudou bastante, porque sabia que o Estado teria que ter uma maior atenção com relação a Itapetininga. Com relação à administração dela, o PSDB apoiou na campanha, né? Nós, muito embora fizemos um apoio bem transparente com relação ao prefeito Simone, foi um apoio que não visava troca de cargos, nada disso, porque tanto é que nós não temos a participação no governo praticamente de nenhuma pessoa do PSDB, não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Deixamos livres, é fato, para o prefeito Simone, se ela eventualmente localizasse nos quadros do PSDB alguma pessoa que fosse do seu interesse para a administração, que poderia ser aproveitado na sua administração. Não houve nenhum convite com relação a isso, então o PSDB hoje ele parte para lógico, para já trabalhar o nome, para eventualmente, né, pela importância que é o partido. Nós temos na representação política aí um vereador, que é o Marcos Tadeu, um vereador bastante bem avaliado pela população, é um vereador também que teve uma expressiva quantidade de votos, né? Então eu acho que é um momento bastante peculiar do vereador Marcos Tadeu. E com relação à administração, eu falo, não é cedo para avaliar, porque, como eu disse, seria completamente contrário ao meu discurso se eu chegasse aqui e falasse, não, a prefeitura, ela é um trem que você monta nela em, né, um veículo que você sobe nele em andamento. A gente já começa a ouvir algumas opiniões com relação às pessoas. Eu tenho o hábito de, na quinta-feira, sempre eu estou na feira, eu gosto de comer um pastel lá na feira, eu sempre gosto de andar onde tem pessoas. E a gente, muitas vezes, as pessoas nos procuram para fazer algumas críticas, dar algumas opiniões, tecer, às vezes, até alguns elogios. Eu confesso que hoje eu tenho muito pouco contato com a administração, né? Mesmo porque eu estou um pouco afastado da política, estou cuidando da minha vida profissional. Eu acho assim que a prefeita Simone, ela tem uma base política muito boa, pelo que a gente verifica, ela tem o apoio da Câmara, então isso é uma coisa que é importante para a administração. Da última vez que eu tive uma conversa com ela, eu falei que era importante já começar a estabelecer alguns projetos, a verificar, né, trabalhar indicadores aonde quer chegar e verificar quais são os pontos de reclamação da população e atacar esses pontos. A gente sabe que uma das grandes reclamações da população de Itapetininga é a questão da saúde, sem dúvida alguma. A avaliação, às vezes, ela pode estar muito negativa no primeiro ano, porque o primeiro ano, principalmente a Simone, porque por mais que ela seja uma pessoa bastante inteligente, a gente sabe disso, mas na área, e talvez eu tenha conhecimento que ela tenha já assumido um cargo de secretário, ou alguma coisa nesse sentido já em outro município, mas mesmo assim a realidade de cada município ela é diferente. Então nós temos aqui dentro da nossa cidade algumas coisas que são peculiares do município. Então esse primeiro ano é um primeiro ano de contato mesmo. Muitas vezes a gente tinha as pessoas falando, olha, Jean, poxa, o de Fiore deixou para fazer tudo no último ano, né? Tinha essa impressão. E não é verdade. Você trabalha muito o primeiro, o segundo ano. O primeiro ano captando os projetos, buscando recursos, verificando de onde esses recursos podem sair, projetando. O segundo ano é um ano, praticamente, você trabalha muito a questão das licitações, essas obras grandes que a gente, né, apontou, elas demandam projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, e muitas vezes até projeto com o CETESB e outros organismos do Estado.
E aí a administração ela começa a aparecer mesmo de verdade a partir do segundo ano. Eu não tenho contato com os projetos da Simone, então fica muito difícil. Eu não sei aonde a equipe dela está trabalhando nesse momento para falar assim, olha, esse é o nosso ponto de chegada. Esse aqui vai ser o nosso, né, ponto de chegada. Particularmente o que a gente vê hoje tem bastante reclamações da população, isso é fato. Aquelas que eu acho que são ponderantes, ou que são críticas mesmo, eu levo quando encontro a prefeita. Eu encontrei ela num evento no final de semana, falei inclusive de um pleito de algumas pessoas no centro da cidade que reclamaram bastante para mim com relação ao trânsito, né, algumas mudanças que foram feitas, que está dando algumas... Eu acho assim que vai ter que estabelecer um elo mais próximo com a população. Não sei, ela tem trabalhado muito, parece um atendimento que ela faz no final de semana, na sexta-feira lá no Centro Cultural, que aliás, quero pontuar que o Centro Cultural também foi uma obra que o prefeito de Fiore deixou licitada, contratada, em andamento, junto com a praça do Largo dos Amores na época, que foi muito criticada, mas foi um presente da Niximbo. Eu passei lá esses dias e vi que tem alguns bancos da praça lá que estão meio que envergando com a ação do sol, então acho que a prefeitura tem que ir lá e dar uma cuidadinha, porque aquilo foi um presente da Niximbo para Itapetininga, e presente, a gente sabe que a gente tem que zelar muito bem deles, né? Então, é assim, eu sei que a prefeita tem muito boa vontade, das vezes que eu fui e pontuei com ela algumas coisas, sempre fui muito bem atendido, mas ela está num momento que a população tem feito algumas reclamações. Então, eu não sei se é esse atendimento que tem funcionado, de ouvir, porque talvez as pessoas que vieram até mim não são as mesmas pessoas que vão nesses encontros com a prefeita. Então, talvez ouvir mais os órgãos de classe, desculpe, um vício de linguagem que eu tenho de trocar o L pelo R. Então, ouvir esses órgãos, assim como o prefeito Fiore aprendeu a fazer, nós temos aqui em Itapetininga o órgão do que é o Conselho dos Engenheiros do Município, que é um órgão bastante respeitado, de pessoas boas, ouvir o pessoal da Associação Comercial, porque estão sempre ouvindo ali a reclamação dos comerciantes, são vários segmentos, então está mais próximo dessas pessoas, também mais próximo das lideranças políticas, porque são essas pessoas que estão nas bases e muitas vezes estão ouvindo o que a população está... Agora, com relação aos projetos que a prefeita tem, a gente só vai conseguir avaliar isso, eu acredito que a partir da metade do segundo semestre do ano que vem. Quero falar mais sobre isso com o Jean, mas antes a gente vai para o intervalinho, 30 segundos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Mais um bloco do programa Telescópio, lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Jackson Nunes, Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Você falou hoje aqui algumas palavras que me remeteram a construir uma pergunta muito também pelo que a gente escuta das críticas, né, frente à atual gestão. Você falou projeto, uma palavra muito legal, projeto e onde quer chegar. Algumas pessoas elas trazem na discussão que a impressão que se tem é que a atual gestão ela não conseguiu, ela pode até ter, mas não conseguiu demonstrar um projeto e acaba enxugando o gelo aqui, enxugando o gelo dali. E no caso, né, da antiga gestão, ao compará-las as duas, você poderia discordar, mas que o prefeito Luiz Fiore ele tinha um projeto. Você enxerga dessa forma? Eu acho que todo mundo está tendo essa impressão, né? Inclusive, eu que não estou querendo me gabar de nada, mas eu tenho um contato maior com a política, por vivenciar a política e ter trabalhado nela. É fato, o prefeito de Fiore, quando ele entrou, o primeiro ponto era uma política de austeridade. Nós vamos economizar recursos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí tem pessoas que falam assim, nossa, parece até complicado você falar em economizar recursos quando você tem secretários com salário de R$12 mil. Né? Então tinha essa crítica. Foi uma das primeiras críticas que nós recebemos, eu lembro disso. Hoje, nós vemos a cidade de Tatuí deslanchando, Tatuí que estava com um problema seríssimo no final do ano, que tinha bastante dificuldade. Algumas vezes eu vou para Tatuí, tem alguns negócios lá,
e verifico que o prefeito anterior entregou a cidade com uma malha viária totalmente detonada, com problema então tinha o problema das pontes, que foi o problema que a gente enfrentou no início da nossa administração aqui também, pontes que romperam, tiraram acesso de pessoas, e você vê Tatuí vencendo e superando esses problemas. O que ocorre? Boa parte da equipe técnica do prefeito de Fiore hoje trabalha lá em Tatuí. Alguns secretários que vieram à época para trabalhar com o prefeito de Fiore, né, que já eram, e outros que saindo daqui foram para lá. Eu acho que Itapetininga, mediante o tamanho do desafio, né, você fica com uma situação complexa para ter pessoas técnicas, porque existem pessoas que trabalham por amor à cidade. Né? Então eu vejo que a Simone tem grandes secretários lá, tem pessoas que eu respeito, admiro e tal, tem algumas secretarias que estão fazendo trabalhos que são excepcionais. Mas a população ela tem falado muito isso, que ela não está enxergando um projeto. Por quê? O prefeito de Fiore, quando se falou em austeridade, todo mundo viu que ele mexeu maciçamente na questão da administração, fazendo reformas. Tinha a questão, hoje você vê aí uma questão de intervenção da Procuradoria-Geral do Estado, até mesmo do Ministério Público, com relação a salário, gratificações, que é uma dificuldade que a prefeita Simone deve estar encontrando, que não é fácil de superar. Eu entendo, então, as dificuldades dela, mas você tinha o de Fiore, que na época muito criticado, eu acho que é um projeto que pode até ter sequência, é a contratação da Fundação Getúlio Vargas para acompanhar dentro. E não era um preço caro, não. Era uma das... Quando a gente entrou na Prefeitura de Itapetininga, uma das grandes críticas da equipe é que existia muita consultoria na Prefeitura. E o de Fiore deve ter contratado uma ou duas consultorias, entre elas uma, a FGV, que era o preço praticamente de qualquer outra consultoria que nós teríamos aqui na região. Fez um trabalho formidável, que eu acho que tem que dar continuidade. Mas a FGV até dá um gancho, o trabalho que foi realizado pela FGV não foi dado continuidade nem por então pelo prefeito Irã, e nem consequentemente pela prefeita Simone. Sim, o projeto de reforma municipal ele finalizou, né, ele foi terminado, mas o Irã logo que assumiu ele fez uma reforma administrativa, inclusive alterando algumas nomenclaturas de secretaria, né, a Simone também não utilizou de todos os cargos, embora lá dentro da consultoria existe uma... E o que você tem que ter de noção é o seguinte, olha, eu fui funcionário público por muitos anos. Eu acho que o funcionário público no estado de São Paulo ganha muito mal, ele ganha muito mal. Mas a gente tem que lembrar que dentro de uma política de austeridade, e eu falo, você fala para você, é do PSDB e fala que ganha mal, não, o Estado paga o quanto ele pode pagar, porque existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e tem que ser acompanhada. Então, graças a Deus, o estado de São Paulo paga, não é o que é justo, porque tem professores ganhando muito pouco, eu logo mais gostaria de ser professor também, estou trabalhando para isso. Eu acho que professor ganha muito pouco, mas a gente tem que lembrar a realidade vivenciada por outros estados do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, que está há 3 meses sem pagar funcionário público. Então, se as pessoas querem melhorias, as melhorias têm que ser, não podem ser pontuais para uma pessoa determinada, ela tem que ser de classe, e a classe tem que entender que ela vai ter que também ter restrições, porque não pode viver um momento desse do país que nós temos 13 milhões de desempregados. Graças a Deus aquelas pessoas são concursadas, elas têm seu emprego garantido, mas se não houver uma política de austeridade, logo elas perdem o direito sagrado que é o do salário, né? Então, voltando à questão do prefeito de Fiore, ele trabalhou nesse primeiro momento isso, depois a gente já criou uma equipe de projetos, que inclusive eu coordenava isso no primeiro ano de gestão, fui coordenador de projetos especiais antes de ser secretário de governo, e a gente trabalhou todas as obras do PAC, já não era o melhor momento do país. Nós já não estava vivendo aquela fase dos 8 anos, logo depois do término do governo Fernando Henrique. Nós já estávamos na fase do... Só que como a gente sabia que existia uma campanha presidencial, e a máquina federal ela é movimentada, ou a máquina governamental é movimentada em favor da política, assim, o que a gente fez? A gente abraçou todos os projetos e colocou a equipe, para se ter noção, o projeto da Marginal dos Cavalos, de entre 83 municípios da região aqui que eu acompanhei, apenas 3 conseguiram aprovar. Por quê? Porque e nesse aspecto eu também, sem preocupação nenhuma, faço um elogio ao PT aqui, sei que muitas pessoas têm questões críticas com relação à situação da corrupção, mas a corrupção ela não é institucional, não é de partido, a corrupção é pessoa. As pessoas são corrompidas e corrompem. Partido,
independente de bandeira que seja, ele não tem nada a ver com a atitude de pessoas que acabam praticando a corrupção. Mas o PT, durante a gestão do governo Dilma, foi extremamente republicano, porque quando a gente assumiu tinha um problema sério com relação à UPA, levamos o Ministério da Saúde, reformulamos o projeto, fomos bem atendidos, fomos atendidos na questão da Marginal dos Cavalos, fomos atendidos na questão do Centro de Iniciação e Esporte. Então, a ponto de eu estar numa reunião no Ministério... Mas você diria então, desculpe cortar você, mas só para eu também não perder o raciocínio, você diria então que essa situação hoje que o Brasil vive, essa instabilidade política somada à estabilidade econômica, também de uma certa forma vem refletindo hoje na gestão da prefeita? Mas sem dúvida nenhuma, ela pegou um momento muito difícil, já não é fácil ser prefeito num momento tranquilo, agora ela está num momento... Porque é o seguinte, se faltar remédio, se faltar alimento, se faltar qualquer necessidade básica, a pessoa não bate na porta do governador, não bate na porta do presidente da República, ela bate na prefeitura. É o primeiro ponto, viu? Defender o município, ser municipalista é base para a estabilização do país. Então, é fato que nós pegamos um momento ainda que não era, mas mesmo assim a gente conseguiu correr atrás e falar, vamos lutar pela cidade, vamos fazer acontecer. Nesse momento, por exemplo, nós tivemos agora um momento que foi muito criticado o presidente Temer. Qual foi? A liberação de emendas para garantir a votação da sua denúncia lá, para que não fosse denunciado na Câmara dos Deputados. Poxa, então é um momento que a equipe municipal tem que ir para cima dos deputados e falar, não, olha, viu, é ético, não é ético a liberação das emendas? Isso está na lei. Não é verdade? Então, você tem que saber aproveitar. Qual foi o momento político que o prefeito de Fiore aproveitou? Olha, nós não teremos eleições para governador, teremos eleição para presidente. Então, vamos correr atrás, porque agora eles vão investir. Eles vão querer ter a placa do governo federal instalada no município, vai querer ter a placa do governo estadual instalada no município. A mesma coisa deveria acontecer, não sei se assim foi, nesse momento que se estava liberando emenda parlamentar. Então tinha que chegar lá nas bases, pegar os deputados que tiveram voto aqui, até mesmo os que não tiveram, ir lá bater no gabinete do deputado e falar, está aqui, queremos uma emenda para a cidade, e aproveitar, porque isso é importante para a cidade. A discussão política, isso tem que ficar, né, a cargo dos políticos que estão com representação. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui, o Coelho Gesso e a Jackson Nunes têm um recadinho para vocês, telespectadores. Experiência comprovada. A Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com venda de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga aqui com mais um bloco do programa Telescópio, bate-papo com o advogado presidente aqui do PSDB de Itapetininga, Jean Nunes. Está falando dessa questão municipal, Jean, depois no próximo bloco quero falar mais também dessas questões nacionais. Você falou dessa questão de conseguir construir um projeto. Esse projeto, ele é um projeto que teoricamente, sei que você pode falar no caso de vocês, quando vocês estiveram no Poder Executivo, ele foi construído anteriormente à chegada à Prefeitura ou quando vocês chegaram na Prefeitura, vocês criaram um projeto? Não. Eu me recordo que desde o momento que a gente começou a discutir já a campanha, nós já tínhamos uma equipe, até quando a gente foi trabalhar o programa de governo, nós já tínhamos uma equipe estudando organograma de prefeitura, outra equipe estudando reclamação da população, e aí você já constrói o plano de governo com relação a isso, porque a gente sabe que o que vence nas urnas é o plano de governo. Né? Aquele candidato que, lógico, que ele aspira a confiança da população, mas hoje, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, ele cobra aquilo que foi registrado lá como plano, como plataforma de governo, a execução daquilo. Se você não consegue executar 100% daquilo, não tem problema, mas você tem que executar boa parte daquilo que você prometeu, porque é aquilo que venceu a eleição. Então, nós já tínhamos a equipe que começou a trabalhar isso. Na sequência, já foi montada uma equipe de transição, que já começou a relacionar-se com a prefeitura. Na época,
A gente tinha uma crítica porque a gente não tinha acesso ao gabinete, mas também isso é uma particularidade do prefeito anterior, na época o Ramalho, mas ele montou também uma equipe que nos fornecia informações que são aquelas que a gente buscava. Assim que assumiu a administração, o prefeito Fiore já criou a lei de transição, instituindo inclusive um gabinete dentro do gabinete do prefeito para acompanhamentos ali, para que a cidade não fosse prejudicada. E nessa sequência nós já assumimos a administração estruturando um setor que já existia dentro da prefeitura chamado projetos especiais. Nós pegamos funcionários que já tinham ali 30 anos de experiência na prefeitura, bons funcionários, que estavam ali dispostos. Já fizemos a contratação, para se ter noção, nós contratamos equipe técnica nos cargos comissionados, nós contratamos arquiteto, engenheiros, que passaram a fazer os projetos dentro da prefeitura. Isso gerou uma economia para o município de mais de 3 milhões de reais. Porque se você for contratar toda vez uma consultoria, lógico que ela tem um custo muito mais alto do que você poder fabricar o projeto dentro da prefeitura. Sim. E quando nós começamos a fazer isso lá, então, o projeto da Marginal dos Cavalos, a parte inicial, saiu de dentro da prefeitura. A parte técnica, que é a parte de asfalto, que é uma obra mais específica, isso foi contratado uma empresa porque era até uma determinação. Mas o da UPA foi feito o projeto totalmente dentro da prefeitura. Nós tínhamos projeto de postos de saúde que foram feitos dentro da prefeitura. O projeto do Centro Cultural, a reforma foi feita dentro da prefeitura. Então você imagine se você pagar por projeto algo em torno de 100, 150 mil reais, ao término de 10 ou 15 projetos, você pagou 1,5 milhão, 2 milhões de reais. E nós fazíamos isso a custo dos funcionários então, é saber equacionar esse trabalho, ter a equipe trabalhando, e não foi daí só o projeto técnico de obras. Quando a gente fala em projeto, não são só obras. Nós tínhamos a equipe de planejamento. Quem coordenou isso é uma secretária que até hoje é muito elogiada aqui em Itapetininga. Ela veio de Tatuí, chamava Juliana. A Juliana trabalhou aí os projetos que hoje permitiram a questão do zoneamento da cidade, a questão das construções dos novos edifícios, dos novos condomínios. Nós temos problemas de Itapetininga de 50 anos atrás. A prefeitura liberou à época condomínios, isso muito lá atrás, que não tinha infraestrutura nenhuma. Posteriormente, esses moradores entraram na justiça contra a prefeitura, e a prefeitura está tendo que pagar a conta agora. Então, quer dizer, não se exigir uma fiscalização mais eficiente em cima do construtor, aquele que vai ter o benefício do lucro, é colocar o município em risco lá na frente. Então, isso tem que ser planejado aqui também, para lá na frente não causar transtornos para a administração. Então, o projeto ele inicia na campanha, depois ele passa para a transição e depois governo. Não significa que precisa ser as mesmas equipes, mas ela tem que existir. E o prefeito de Fiore, ele tinha muito claro o negócio. Olha, eu quero construir tantas escolas, eu quero fazer tanto de asfalto, eu quero fazer... E aí a gente ia buscar uma das formas. Não tem maquinário, estão reclamando, então a gente pode fazer a parte da recuperação com maquinário próprio. Então vamos trabalhar para comprar. Fomos atrás do projeto que, através do BNDES, conseguimos financiamento e compramos os caminhões e as máquinas. Olha, a questão do hospital regional. Nós precisamos dar continuidade. Acertou dentro do convênio com o próprio São Camilo algumas melhorias que foram elaboradas dentro do hospital regional, que se fosse contratar, se ia gastar muito mais. Então, ou às vezes, a própria prefeitura executando, comprou equipamentos para fazer o tapa-buraco, né, da própria prefeitura. Tinha uma equipe muito boa lá de asfalto, pessoas que têm bastante experiência, de muitos anos de experiência aqui da prefeitura, e foram utilizados. Ao passo também melhorou a questão da fiscalização municipal. Nós já tinha recebido o município com o georreferenciamento, né, que mapeava toda a cidade, mas você tinha ali equipes de fiscais que estavam desmotivados. E o próprio prefeito chamou eles para conversar, não para criar a questão da multa, não é nada disso, mas até para fiscalizar, por exemplo, a Sabesp, que tem grande reclamação, que abre, você acabou de fazer um asfalto, ela vai lá e abriu uma vala lá para fazer o reparo. É fato, tem que fazer, isso acontece em qualquer lugar do mundo, mas quando ela quer recompor, ela tem que recompor na mesma condição que ela pegou. Então, o que acontece? Muitas vezes, se não tiver uma fiscalização hábil sobre isso, começa a surtir dentro do asfalto solavancos, né? Aquilo ali infiltra água, daqui a pouco gera um outro problema. Então, você tem que estar atento a todos esses pequenos problemas para evitar problemas maiores no futuro. Já temos a pergunta aqui do Edgar Bianchi. Ele escreve aqui: boa tarde, votei no prefeito Luiz de Fiore, mas queria fazer uma pergunta ao ex-secretário.
Você acha que o prefeito Luiz Fiore foi muito mais cobrado do que a atual gestão e de forma injusta no seu primeiro ano? Eu penso assim, o prefeito de Fiore que foi muito mais cobrado, com certeza. Isso não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é fácil de responder isso. Nós vivemos um momento, o prefeito de Fiore, ele polarizou a política de Itapetininga. Fato, foi uma política polarizada. Você tinha de um lado um grupo representando, né, uma maioria, inclusive, de formadores de opinião da cidade, que era composta, inclusive, por um outro líder da cidade, que era o deputado Giriboni. Correto? E depois você tinha o prefeito de Fiore, do lado de cá, que venceu a eleição com uma equipe totalmente... Então você tinha uma eleição extremamente polarizada. É fato que com essa divisão maior de votos, né, com essa proximidade, inclusive, de um grupo do outro, você vai ter a cobrança do grupo derrotado com relação ao grupo que venceu. Por quê? Porque não queria, inclusive, que o prefeito de Fiore se tornasse aí uma grande liderança regional, às vezes. É o que acontece hoje com o caso do Dória em São Paulo. O Dória enfrenta críticas que, às vezes, se você for ver, não faz sentido algum. Então, isso é ponto da polarização. Com relação à injustiça, eu acho que ele sofreu injustiça por alguns agentes políticos. Alguns agentes políticos que tinham pretensões que não foram atendidos pelo prefeito de Fiore, que não pensava nessa questão. Olha, ele também falava assim, olha, Jean, vamos trabalhar, eu falava com a equipe, vamos trabalhar, lógico, para mostrar um bom serviço. E se as pessoas estão descontentes, depois a gente vai mostrar o resultado lá na frente. Agora, com relação à cobrança, ela também tem que ser natural. Eu acho que a população tem que cobrar o político mesmo. Né? O político, aliás, ele não pode ser político de carreira. Eu não vejo a política como carreira pública, de serviço público. Não é isso. A política é para contribuição. A pessoa já tem sua vida estabilizada, ela não tem mais problemas, ou ela consegue distanciar dos seus problemas de família, e ela vai se dedicar porque é uma vida de dedicação exclusiva. Você foi secretário, mas você sabe disso. Às vezes seu telefone toca 1, 2 da manhã, às vezes o problema não é nem da sua pasta e você tem que dar atenção, porque o contribuinte, ele é a pessoa que está necessitando do serviço. Então, a pessoa ela tem que ser político para dar contribuição. E dar contribuição é estar sujeito às críticas e à cobrança. Então, ele tem que saber que ele está... Com relação à cobrança, ele foi muito mais cobrado, era um momento diferente. Né? Para nós irmos para o intervalo, uma questão também você falou relacionada à questão do trânsito. Inclusive, a Prefeitura está conversando, está em diálogo hoje com a empresa Rosa. Você acha que a Prefeitura ela foi um tanto imprudente nesse contrato que ela fez no período que você estava na gestão junto à empresa Rosa? Não, na verdade era um contrato que teria que ser sido executado. Então, lembrando que quem fez a licitação, o contrato foi licitado na época da administração anterior ao prefeito Fiore, foi na administração do prefeito Ramalho. Na sequência tinha um problema muito sério com relação às reclamações que a população tinha, e você tinha uma necessidade de modernizar o transporte, e é nítido que se modernizou o transporte de Itapetininga com relação à troca da empresa, né? Os nomes, pelo menos naquele momento, não sei agora, não posso fazer análise nesse momento, não estou na administração, mas foi colocado a questão da acessibilidade, que era bastante reclamações, e a gente precisa lembrar também que no primeiro ano de governo, o prefeito de Fiore tinha uma teoria e ele tentou fazer isso, foi barrado pela Câmara naquele momento. Ele queria trazer o transporte de Itapetininga a R$1. Ele mandou o projeto de lei para a Câmara porque ele entendia o seguinte, que como estava iniciando uma nova fase no Hospital Regional, como ele tinha uma cidade que está muito próximo de São Paulo e nós estávamos com a duplicação da Raposo Tavares, e se nós tivéssemos o transporte mais barato, ele conseguiria atrair mais empresas para Itapetininga. E esse era, né, e como conseguiu atrair algumas, mesmo tendo essa dificuldade, mas de todas as reuniões que a gente teve em São Paulo, e quando a gente foi levar o nome de Itapetininga, ele falava isso, olha, estou trabalhando para fazer o transporte público mais barato do país. Então, eu não vejo que foi erro do contrato, é o que se tinha. Né? Há pouco tempo, quando nós iniciamos a conversa, ele falou, olha, Jean, não teve um plano B para a questão da saúde, eu concordei. Nesse momento eu falei, era o prato que se tinha para comer naquele momento. Agora, o contrato,
tem cláusulas de fiscalização, tem cláusulas de cumprimento. O que eu falei com relação à fiscalização é aquilo, então tem que ir lá e verificar se o serviço está sendo feito a contento. Aliás, eu acredito que tem até cláusula de verificação junto à população, se a população está contente ou não com o serviço, porque é essa que é, na verdade, quem paga pelo serviço, e é ela que tem que ser atendida. Maravilha, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai para o intervalinho, são 20 segundos, não saiam daí, voltamos já. Assista agora Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Aqui mais um bloco do programa Telescópio, muito legal hoje aqui o bate-papo com o presidente do PSDB de Itapetininga, Jean Nunes, e também o Jean foi secretário municipal. Jean, vamos ampliar um pouco as nossas discussões, sei que você gosta de falar bastante sobre isso. Ontem o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele falou que, na opinião dele, acaba-se com esse mandato do Temer, a polarização PT-PSDB. Você concorda? Olha, eu já tive um momento na minha vida que eu até fiz uma brincadeira, e foi uma brincadeira mesmo, que eu falei assim, que um dia o PT e o PSDB iam acabar se fundindo. Na verdade é o seguinte, os dois partidos são feitos de grandes pensadores, né? Vamos tirar as partes ruins que existem, é o que eu falei, a gente não pode eleger o partido como responsável pelas coisas que acontecem de errado pelos seus representantes. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que, quanto ao PT, eu não conheço e não posso falar do que acontece dentro do PT hoje, como as correntes estão pensando lá dentro. Eu sei que grandes formadores de opiniões, que grandes pessoas que inclusive contribuíram para leis que são fundamentais para o país, foram pensadores de dentro do PT. O PSDB, como todo mundo sabe, ele tem problemas, e nisso eu posso falar com propriedade, até não tenho preocupação alguma em falar, ele tem problemas seríssimos, estruturais dentro do próprio partido, como acredito que o PT também tenha. Mas existem correntes hoje muito distantes de pensamento dentro do próprio PSDB. Nós temos pessoas que já há algum tempo, né, e esses são um pessoal mais jovem da política, que estão a favor do desembarque e até mesmo que o PSDB acabe votando contra o governo Temer. Não contra as reformas que são necessárias para o país, mas com relação às denúncias, que elas fossem aprovadas, como votou o deputado Vitor Lippe de Sorocaba, né, declarou no voto, olha, não voto contra as melhorias que são boas para o país, mas com relação à denúncia eu acho que tem que ser apurado. Foi esse o voto de alguns que eu acompanhei. Nós temos outras pessoas que falam que não, que o PSDB não pode desembarcar, que tem que dar continuidade, deixar a população no próximo, né, pleito, acabar optando pelo próximo governo. O que eu vejo aí é um desafio muito grande para os políticos nos próximos anos, porque essa dicotomia, né, que a população está cansada dos políticos, está se tornando cada vez mais frequente. E é verdade. A população não quer mais falar de política. Isso é ruim. Ao descrédito. Eu lembro que tinha um deputado aqui da região que ele falava muito, olha, está muito difícil ser político no Brasil. Eu não acho que está difícil ser político. O que está difícil é os políticos que realmente têm caráter, que são pessoas boas, demonstrar o serviço que está sendo feito e conquistar essa população. Ao passo, mas que a gente está vendo que com essa situação da crise, que nós temos 13 milhões de desempregados, pessoas que perderam a fonte de renda, a crise institucionalizada dentro da saúde, está fazendo com mesmo que a pessoa não tenha crédito no político, ela acabe tendo que voltar a pensar, puxa vida, eu acho que eu não posso errar na minha escolha. Né? Daí a gente começa a ver já perfis que são procurados pela população. É geralmente aquele que combate com bastante firmeza a questão da corrupção, esses políticos são bastante aceitos pela população, pelo menos por essas minorias que são manifestantes, ou outros que são aqueles que nunca tiveram na política, né? Que são novos na política ou que eventualmente
Eu, particularmente, nunca participei de cargo eletivo, não tenho pretensão de sair. Então você já matou a pergunta. Não, eu não tenho pretensão. Aliás, eu falei que eu estou cuidando da minha parte profissional e eu quero, inclusive, mais para frente, dar uma distanciadinha, não vou abandonar meu partido, eu vou participar de algumas decisões e tal, e lá para frente, depois que eu tiver com a minha vida resolvida, talvez eu dê minha contribuição enquanto político, se a população assim o querer. Deixa eu pedir uma licença só para você, o pessoal está chamando aqui, a gente tem um telespectador na linha, só para não deixar o pessoal esperando. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jean. Pode fazer. Jean, o negócio é o seguinte, você não acha que os prefeitos anteriores e o atual prefeito foram os que mais prejudicaram a cidade de Itapetininga, não trazendo indústrias, emprego, gerando negócios no mercado e deixando a cidade precária do jeito que está? Porque há dias atrás eu li no jornal de Itapetininga que 53% da população está em estado de pobreza. Você não acha que a prefeita atual, no quem eu votei e me arrependi, ela não deveria agilizar um pouco mais, trazendo emprego, gerando emprego no mercado, já que muitas lojas estão fechando e muito pessoal daqui indo embora daqui por falta de condições de sobrevivência? E quanto ao transporte público, eu acho que o transporte público ele devia ser particular, poderia ser até municipal mesmo. Foi a antiga CBTC em São Paulo, entendeu? O custo operacional era muito mais barato, os ônibus, micro-ônibus é muito mais em conta, e a própria prefeitura podia administrar isso aí com o custo de passagem mais barato para a população, já que a população vive uma situação precaríssima por falta de emprego e falta de condições de sobrevivência. Gostaria de saber a sua opinião. Boa sorte. Muito boa pergunta, Mário. Obrigado pela sua participação. Jean? Obrigado, Mário, pela pergunta. Então, vou responder em etapa, mas vou responder invertido. Com relação ao transporte público, o Estado, hoje tem uma crítica, eu estava vendo ontem uma reportagem das pessoas criticando e as pessoas que chamam um ou outro de fascista. Então é comum hoje quem está da direita ser chamado de fascista porque defende, exatamente ao contrário, né? Porque o fascismo, historicamente, a gente sabe que ele defendeu o Estado maior. É o que você está me falando agora. Não era melhor a prefeitura absorver esse transporte público? Talvez seria bom, Mário, mas isso é um projeto que não dá para ser feito a curto prazo. Por quê? Porque nós temos uma folha de pagamento hoje de Itapetininga que deve gerar em torno dos 51%, dos 50%. Se você trazer o transporte público para dentro do município, você não vai ampliar a arrecadação da cidade. E a folha vai ultrapassar. Então você não vai ter condição de contratar funcionários, você vai ter um número muito restrito de funcionários. E a gente sabe que o motorista de ônibus, ele é um profissional técnico, então não é qualquer profissional que pode ser contratado, não é qualquer salário também que pode ser pago para esse profissional. Então, nesse momento, é aquela história, o que se tem para hoje é dessa forma. Com relação à questão da geração de empregos, é aquilo que eu disse. Todas as vezes que eu pude representar Itapetininga, é uma cidade muito fácil de vender, mas também é uma realidade. É uma das cidades mais pobres do estado de São Paulo. Os indicadores aqui, eles são muito próximos às cidades que estão à margens do município de São Paulo, por exemplo, que tem seríssimos. Nós só não temos aqui um problema, graças a Deus, nós não temos esse problema, porque nós temos essa característica de interior, também temos um trabalho eficiente da polícia, das polícias que sejam, né, que solucionam os nossos problemas aqui, que é a violência. Mas nós estamos, em termos de indicadores de desenvolvimento social, nós temos indicadores muito ruins. Melhoramos, avançamos um pouco, é fato, acho que da última vez que eu pesquisei isso, nós tínhamos melhorado 6 posições, mas nós estamos muito longe ainda. E não adianta falar que nós vamos atrair empresa nesse momento. A prefeitura pode contribuir? Pode, é fazendo aquilo que a gente estava discutindo aqui um bloco atrás. Olha, vamos vender a cidade, porque para o empresário vir para cá, o que nós temos de bom? Itapetininga tem água muito boa, tem água em abundância, isso é bacana. Somos interligados por boas rodovias, estamos próximos de 2 grandes aeroportos de transporte, que é Congonhas e Campinas, o Viracopos. Também centralizamos e agregamos uma grande quantidade de cidades, então não seria dificultoso trazer para cá trabalhadores.
E é fato que a política, Mário, ela só se resolve a partir do momento em que a classe trabalhadora, isso é fato, ela tiver mais poder, ela unida tiver mais poder que o poder político. Que quando você tem o trabalhador com seu emprego garantido, ele também passa a ser um cidadão mais exigente, a cobrar mais, e isso melhora também a classe política. Eu penso, também não posso criticar só a prefeita Simone com relação a isso. Eu acho que o trabalho de geração de empresa ela tem que ser feito bem antes disso. Nós temos aí, da época da administração de Fiore, o anúncio da Danone, que foi um projeto que ele trabalhou 2 anos. Eu não participei da equipe que trabalhou nesse projeto, mas foi na época o secretário de gabinete Ismael, a Juliana que eu citei lá de Tatuí, que era do planejamento. A Danone, ela deu uma blecadinha nos investimentos no país por conta da crise que é nacional, mas eu acho que, e eu acredito que tenha sendo feito isso. Se não for, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Monta uma equipe, vai atrás da Danone e já começa, olha, o que a gente pode fazer enquanto município para auxiliar vocês, para que quando a Danone tiver condição, essa empresa possa instalar na cidade. Queria dar um recadinho a você, telespectador, né? 1h36, né? Nesse momento já sei que muitos já almoçaram, mas a gente tem a dica da Vila Rosa e também a dica para você da El Shaddai Veículos. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Quer comprar, vender, trocar, financiar ou consignar o seu veículo? El Shaddai Veículos, uma concessionária especializada em vendas de carros 0 km e seminovos de várias marcas. Faça a sua visita! Voltamos de Itapetininga aqui, hoje o bate-papo com o presidente do PSDB aqui de Itapetininga, Jean Nunes, também é advogado, está fazendo um bate-papo muito legal com vocês, telespectadores. Uma pergunta, Jean, para a gente ir aqui para o intervalo, mas ainda falando desse cenário nacional, você acha, isso não está muito claro dentro do PSDB, você acha que o PSDB ainda fica esse último semestre na base do governo Temer? Ou você acha que, já percebendo a impopularidade e que isso pode vir a reverter aí nos planos futuros do PSDB, então o PSDB ele vai sair do governo Temer? Eu acho que aí a gente vai trabalhar com 2 elementos, um elemento chamado possibilidade e necessidade. Eu acho que quem tem mais necessidade do PSDB nesse momento é o governo Temer, porque ele precisa... Eu acredito que o Temer, não sei se é assim que ele está pensando, mas eventualmente, mediante as circunstâncias, né, as situações que são peculiares ao próprio Temer, ele deve estar pensando em finalizar um legado. Olha, eu vou fazer alguma coisa que eu vou ser lembrado enquanto político, porque eu não vejo chance dele de reeleição enquanto presidente mediante o número de rejeição que ele tem, que é um dos piores índices, acho que, de todos os presidentes que já tiveram. E pensando nisso, se ele quer trabalhar isso, ele tem que estar sempre próximo ao PSDB. E a gente tem visto que ele tem procurado a liderança do PSDB várias vezes. Nós temos, eu ouvi isso, não tem bastante isso definido, mas que o último posicionamento do governador Alckmin era pelo desembarque. A gente não pode esquecer que o Alckmin é uma grande liderança dentro do PSDB. Fala do presidente Fernando Henrique também pede, né? O Fernando Henrique já rasgou desde o início. Ele falou, olha, o Temer tinha que renunciar mediante isso. Mas é uma questão de estadismo, né? Porque a impressão que se deu, realmente, é que o Temer ficou esses últimos 30, 40 dias aí tentando se defender. E daí, poxa, quando você está preocupado com você esquece do resto do país. Então, coisas que eram importantes para acontecer para o país acabou não acontecendo. Então, nós temos divisões dentro do próprio PSDB. Agora, possibilidade, isso vai depender,
porque o que as pessoas precisam entender é que o partido ele é dividido por segmentos. Nós temos os parlamentares, que a gente já está vendo que em Brasília está votando independente, então eles votaram de acordo com a convicção de cada um. Nós temos o Diretório Nacional, que o Diretório Nacional, a princípio, parecia não achar que eventualmente precisava até do afastamento do Aécio, mas hoje uma pressão da bancária falou, não, vamos ter que afastar sim. Não é essa política que a população está querendo. Ela está querendo... É fato que o Estado Democrático de Direito lhe dá direito às pessoas a se defenderem, é fato, está lá na Constituição. Mas com relação a isso, nós temos que dar uma resposta à população, porque e outra, é o que eu disse, dentro de um partido existem muitas pessoas boas e elas não podem ser jogadas na mesma vala. Então, eu acho que o Temer vai depender muito, e eu acho que ele errou quem sou eu também, que aqui, Tapetininga, sou um pequeno indivíduo aqui fazendo uma crítica. Mas ele errou quando ele fez a sua defesa criticando o procurador Janot. Ele não fez uma defesa pontuando particularmente a sua defesa. É fato que o Ministério Público muitas vezes é intransigente, é firme, mas ele é essencial para o Estado Democrático de Direito. É ele que verifica quais são ou não, ele não podia eleger o Janot como inimigo pessoal dele. Agora nós temos aí para os próximos dias que teremos uma transição da Procuradoria se o Janot vai ou não apresentar uma segunda denúncia. Uma segunda denúncia nesse momento é terrível para o Temer. Aí pode ser que realmente ele não tenha... Porque ele já teve desembarque de próprios membros do partido dele, né? E vai falar que vai punir, que houveram pessoas que seriam... Eles vão punir um ou outro da base porque tem que mostrar para os outros, olha, realmente se não votar com o governo vai perder cargo, vai perder isso, vai perder aquilo. Agora, o que os nossos parlamentares têm que lembrar é que, conforme a posição que eles manterem, o que eles não vão perder são cargos, vão perder votos na eleição se continuarem. Porque a gente já viu manifestação em São Paulo essa semana com o nome dos 200 e tantos lá que votaram a favor do governo Temer. Se a população levar à risca isso e hoje a gente tem a rede social, pode ser que essas pessoas sejam penalizadas nas urnas. Maravilha, a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Vou chamar aqui o nosso intervalo. São 15 segundinhos, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Tapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. Bate-papo com o presidente do PSDB aqui de Tapetininga, Jean Nunes, e também o Jean é advogado. Mas, Jean, eu queria perguntar uma coisa... Partindo um pouco, acredito que você faça essa discussão com os seus pares na área profissional. Está ocorrendo uma judicialização da política hoje no Brasil? Esse é um tema bastante discutido e é fato que ocorre, né? Muitas vezes nós sabemos que existem decisões judiciais que acabam fazendo com que o poder público tenha que tomar medidas emergenciais que muitas vezes ele não poderia fazer à própria vontade, né? Pelo princípio comum de auto-executividade do Poder Executivo. Então, é assim, nós temos um problema sério com relação ao SUS. Muitas vezes, e esse é o ponto, o município não consegue atender a demanda do SUS. Aí a pessoa vai lá e procura ou a Defensoria Pública ou o Ministério Público e se sai uma determinação judicial. Eu não sou contrário, aliás, eu acho que é favorável, porque são questões de vida, questões de saúde que são defendidos pela Constituição e são questões seríssimas, que você não pode deixar, né? Nós vimos um caso, inclusive, de discussão grande, acho que agora foi na Inglaterra, né? Com relação, né? Que a demora na decisão causou... porque se tivesse, eu acho que uma tutela de urgência lá no início, transportasse aquela criança para os Estados Unidos, existia ainda uma esperança. Então, olha como a discussão é importante. Então, o papel da Defensoria, do Ministério Público, ela é muito grande. Agora, o que ocorre e precisa ser discutido, e as pessoas precisam entender de política, é que nós tínhamos há 20 anos atrás o SUS, que era gerido quase que 70% pelo Poder Federal e 30% era o Estado e municípios. Hoje, só Itapetininga gasta com o SUS algo em torno de 33%. Se você colocar mais o Estado,
Isso chega a quase 80%. O governo federal tem gastado muito pouco na área de saúde. É fato que ele faz grande parte dos repasses, tal, mas essa demanda ela está sendo suprida muitas vezes pelo município. Isso gera um problema seríssimo. Nós temos hoje a tabela SUS que não se atualiza, eu acredito que há 20 anos. Então o salário de um médico, ele, se fosse pagar pelo que o SUS determina, é um salário de 20 anos atrás. Quer dizer, vai faltar médico na cidade. Então eu não vejo, ela é necessária, a judicialização. Agora existem outros segmentos. Por exemplo, nessas questões que estão sendo debatidas em Brasília, que a gente tem acompanhado muito, muitas vezes a gente vê um poder querendo intervir no outro quando aquele poder está no exercício da sua função. Por exemplo, ele é parlamentar. É uma crise institucional? É uma crise gerada pela própria crise, né? Porque você tem um problema de recursos que não conseguem atender a demanda, você tem pessoas que estão envolvidas em casos gravíssimos de corrupção e não querem deixar o governo ou, eventualmente, continuam se corrompendo e corrompendo pessoas. Então, ela gera a crise. As instituições funcionam bem no Brasil. A gente não pode falar que não funciona. Porque no momento do debate, você tem lá o STF e eles brigam pelo princípio constitucional. Mas os conflitos sempre vão existir, mesmo porque o maior violador de direito que existe é o próprio Estado. Então você vê às vezes juiz dando sentença, já vi em São Paulo dando sentença e o governo cumprindo. Então não deveria ser assim. Temos agora um recadinho do Bolsacreto para você, telespectador aqui do programa Telescópio. O Resort La Isla, situado no município de Prado, no sul da Bahia, sofre graves danos ambientais decorrentes de severas ressacas marítimas, com grande destruição de parte de sua infraestrutura turística. O investidor contratou serviços da Masterserve para as obras de reabilitação do hotel e elegeu o sistema construtivo Bolsacreto como capaz de proporcionar a segurança pretendida no futuro. Após as investigações topobatimétricas, foi gerado um projeto de proteção costeira, formado por contenções na orla elaboradas com módulos têxteis Bolsacreto de 2,3 toneladas, tendo na base uma proteção em colchacreto para o confinamento das areias e assim garantir a estabilidade da sua estrutura de contenção marítima, destinada a promover a defesa costeira do hotel, frente a ondas de cerca de 2 metros de altura. Em obras marítimas e fluviais, o sistema construtivo Bolsacreto é a melhor solução. Tá aí o recadinho do Bolsacreto a você, telespectador do programa Telescópio. Jean, nosso bate-papo está chegando ao fim. Muito legal sua visita hoje aqui no programa Telescópio. Vamos ver se a gente consegue também fazer um outro bate-bola, trazer diversas visões diferentes, mas muito bacana aí. E fica o convite para que você retorne. Boa sorte aí na sua vida profissional. Um beijo lá na sua netinha. Também apareça mais vezes. É até engraçado falar que eu sou vô já, né, aos 38. Minha neta é linda mesmo e, graças a Deus, tem bastante saúde. Tá? A sapequinha agora começou a caminhar, então ela pega na mão já e já quer sair e passear. Eu que agradeço a TVI a oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazia algum tempo que eu não vinha. Eu quero aqui declarar a minha profunda admiração para todos os profissionais da TVI, sempre foram muito solícitos e também muito democráticos. Então, embora muitas vezes eu sei que militamos em opiniões diferentes, né? O Maurício somos pessoas que nos conhecemos há algum tempo, nos respeitamos muito, então quero me desculpar alguma gafe que eventualmente tenha cometido, dizer que é fato que eu não tenho estado muito presente nas questões políticas. A oportunidade de ter falado aqui hoje do prefeito de Fiore, que foi uma figura extremamente bacana para a minha vida, não só para a minha vida profissional, mas pelo conhecimento, pelo aprendizado que eu tive com ele. Então tá aí, boa tarde a todos e assim que puder a gente aparece aí. Valeu, Gia. Obrigado pela sua participação. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos aqui novamente na TVI, que é a TV que conta a nossa história. Telescópio. Apoio cultural. Bolsacreto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.